chiquezas e chiquezos, tudo bem? Gente, olha, eu troquei olá, meus amores, por olá, chiquezas e chiquezos. Eu achei que é uma coisa muito legal. Eu nunca vou esquecer que vocês são meus amores, vocês sempre serão meus amores. Porém, eu achei uma coisa mais nossa, uma coisa mais íntima, um apelido carinhoso nosso. Porque já que o nome do canal é Chique na Beca, nada melhor do que eu chamar vocês de chiquezas e chiquezos. E eu não tirei vídeo melhor pra dar essa novidade pra vocês. Esse vídeo é um vídeo de volta às aulas. É um vídeo que eu vou dar dicas pra vocês, que ajudam muito na hora do estudo. Pelo menos me ajuda muito, porque eu estudo ainda. E eu também vou fazer uma make bem simplesinha, bem básica, pras meninas que querem impressionar os boys, os meninos que vão entrar, os que já tem lá, que você gosta, que você, né, que você crush. Vou inventar uma palavra no idioma. Que você crusha. E pras menininhas que vão entrar também, pras amiguinhas e tal. E eu vou ensinar pra vocês. Então vamos chegar de enrolação. Se vocês querem assistir esse vídeo, saber qual é a melhor forma de estudar, fazer a make pra ficar uma princesa, é só vir com a chiqueza aqui. Gente, vou pegar aqui minha colinha, que esse caderninho super mega hiper fofo. Ai, eu adorei ele. Ele é bem pequenininho, então ele cabe na minha bolsa, tudo. E eu botei aqui as melhores dicas. A primeira dica é a melhor maneira de estudar. Como assim, Ana? A melhor maneira de estudar? Gente, então, melhor maneira de estudar. A gente tem, digamos que 3 maneiras, né? Pelo menos eu acredito que sejam só 3 maneiras de estudar. A primeira maneira é a gente só lendo, que tem muita gente que consegue gravar. A segunda maneira é a gente só escrevendo, que também tem muita gente que consegue gravar. Eu consigo mais ou menos. E a terceira maneira é a maneira que super funciona comigo, que é eu escrever muito, e depois eu ler umas 3, 4 vezes, que eu consigo pegar aquele assunto e você pode me perguntar 2 dias depois que eu vou estar sabendo. Então é essa maneira que eu consigo estudar. Ano passado eu fui pro 6º ano, como muita gente sabe, ou quem não sabia, eu fui pro 6º ano, então esse ano eu tô indo pro 7º. Eu fui pro 6º ano e foi uma coisa muito nova, foram 12 professores, eu saí de 2 professores para 12, então é uma grande diferença, as dificuldades elas vêm muito forte. E o estudo ele é mais pesado, não que a gente não tenha que estudar no 5º, no 4º, no 3º, mas no 6º ano uma coisa muda, né? Digamos que a gente vai pro ensino fundamental 2, então é mais estudo, é mais matéria, é mais tudo. O que acontece? No 6º ano a educação física vira matéria, artes vira matéria, então a gente tem que falar, ops, espera aí que eu tenho que achar a melhor maneira de eu estudar. Pelo menos eu tive uma etapa da minha vida que eu falei, pera aí gente, eu vou ter que ver. Porque no começo eu comecei a estudar lendo, só lendo, e percebi que eu não conseguia gravar só lendo. Depois eu fui pra outra maneira de estudar, que foi a maneira escrevendo. Escrevi, e vi que conseguia gravar mais do que lendo, mas que não era aquela coisa toda. Então eu falei, vou ter que ir pra terceira maneira, que eu acho que são só essas que tem. Mas se vocês tiverem outras maneiras de estudar, bota aqui embaixo que vai me ajudar muito. Eu fui pra terceira maneira, que era escrevendo e lendo várias vezes, escrevendo e lendo várias vezes. E essa maneira foi a maneira que eu mais me adaptei, que é uma maneira que eu consigo estudar, é uma coisa que me ajudou muito. Entendeu? Então vocês têm que ver a maneira de vocês, porque eu aposto que isso vai ajudar muito na hora de estudar. Na hora da prova, na hora do dever. E é isso. Bom, a segunda dica é, deixa eu ver aqui na colinha, não ter vergonha de tirar dúvida. Gente, isso acontece muito. Isso aconteceu muito comigo na minha sala, aconteceu muito com meus amigos, acontece muito em todas as escolas. Eu acredito que sempre tem um que tem vergonha de tirar dúvida. O professor tá lá explicando a matéria. Vou pegar de exemplo o professor de matemática, que é o professor de matemática que mais explica, digamos assim, né? Porque a gente tem muita dúvida em relação à matemática. E aí o professor tá lá explicando MMC, MDC, raiz quadrada, assuntos da matemática, em geral. Aí ele tá lá explicando, pronto, explicou. Aí ele vai lá no final e pergunta, todos entenderam? Aí você fica assim, você tá com dúvida, enfim, aí você fica, olha pro lado pra ver se tem mais alguém com dúvida. Aí ninguém fala nada, aí fica todo mundo, entendemos, professor. E você tem medo de simplesmente chegar e falar, professor, eu tô com dúvida. Você poderia me explicar de novo? Sabe por que você tem esse medo? Você tem medo de que seus amiguinhos te zoem. Só que eu acho que você não tem que ter esse medo. Sabe por quê, gente? Porque na hora da prova, na hora do dever de casa, não vai ter amiguinho te ajudando. Então você precisa entender aquela matéria pra conseguir fazer uma boa prova, pra fazer um bom dever de casa. Se aqueles amiguinhos ficam te zoando e eles não querem aprender, o problema é deles. Mas se você quer aprender, se você tem dúvida, é porque você estuda. Então eu sempre levei isso pra minha vida. Eu já tive muito medo de perguntar, já tive muita vergonha de perguntar em relação a ficar com medo de ou o professor me dar fora, porque tem professor que dá fora, ou em relação de um amiguinho meu me zoar. Mas eu hoje em dia não tenho mais essa vergonha. Se eu precisar perguntar, eu vou perguntar. E o professor, ele, digamos que é a obrigação dele de explicar, né? Porque ele tá ali pra isso. E os meus professores...
os meus professores em relação a isso. Eles são muito bons, eles estão sempre ali dispostos a te ajudar. Claro que eles não vão explicar pra aquela pessoa que ele vê que não quer nada com a área do Brasil. Mas se você é uma pessoa que se dedica, eles vão com certeza te explicar sem medo e sem dúvida. Como os meus professores dizem, se eu precisar explicar 1000 vezes pra aquele aluno, eu vou explicar. Então não precisa ter vergonha, tá, gente? Terceira perguntinha... Perguntinha não, dica. Escutar com bastante atenção. Gente, como assim? Muita gente, às vezes, fica lá de brincadeirinha na hora da sala, na hora da aula. O professor tá lá explicando, feito um condenado, coitado, e você tá lá. O professor lá te explicando. E aí, o que acontece? Você vai e olha pro quadro, assim, do nada. E você fica, gente, o que é aquilo que o professor tá fazendo? Ou então você tá escrevendo alguma coisa sobre uma outra matéria que não tem nada a ver com a aula de português, né? Porque português a gente tem que ouvir bastante. Aí você tá lá escrevendo, mas você tá escrevendo, mas você pode estar ligado no que o professor tá falando. Então sempre escutar. Sempre quando o professor falar alguma coisinha, tipo, a raiz quadrada de 20 é 90. Eu vou pegar aqui esse rímel, tá, gente? Vamos fingir com uma caneta. A gente vai lá e escreve. Depois cola no caderno. Então pega um caderninho como esse aqui que eu tenho e faz como um caderninho de dicas, um caderninho que sempre quando o professor falar alguma coisa, você ir lá pescar, ouvir, tá sempre atento no que ele tá falando, né? E escrever que na hora que você precisar daquilo, você sabe, tá no meu caderninho, tá no meu caderno, tá no meu livro. Aí você vai lá e dá uma olhada. Então sempre escutar com bastante atenção. A quarta dica é não acumular assuntos. Como assim, gente? Olha só. Não acumular assuntos, não acumular matérias. Eu tenho hoje dever de casa de matemática. Mas amanhã é aula de português, história e ciências. Gente, não tem nada a ver com matemática. Não vou fazer dever de novo, que eu tô muito cansada. Aí no dia seguinte, você teve essas aulas, que eu acabei de dizer, que eu nem lembro mais. Acho que foi português, história e ciências. Aí você vai lá e fala... meu Deus, tive muito dever de casa hoje. Aula de matemática no dia seguinte. Você vai ter que fazer aquele dever correndo, sendo que você tinha aquele dia anterior livre pra fazer o dever de matemática e se organizar. Então não deixa isso acontecer, porque vai se transformando numa bola de neve. Vai ter uma hora que você não vai conseguir conciliar. E na minha escola, se você não leva dever de casa feito, se você esquece matéria, você leva advertência. Então, eu não quero isso. Então vamos se organizada. A quinta dica é focar nas matérias que tem mais dificuldade. Eu acho que a gente tem que estudar todas as matérias, né? Não é porque eu sou craque em português que eu não vou estudar português, já sei tudo. Porque muita gente da minha escola faz isso. Mas eu acho que você tem que estudar, claro, com certeza, mas você tem que focar nas matérias que você tem mais dificuldade. Tipo, eu tenho bastante dificuldade em matemática, apesar de amar. Mas eu tô sempre ali dando uma olhadinha, tô sempre ali revisando o livro, revisando o caderno, pra ver o que aquilo pode me ajudar. Então, acho que é sempre você focar. Eu tenho dificuldade de geografia, não, eu não tenho. Aí você vai lá e dá uma olhada, sempre ficar ali lendo, focando naquilo que você tem dificuldade, porque eu acredito que uma hora você vai conseguir superar essa dificuldade. E se você não conseguir superar, você pelo menos vai conseguir lidar com a dificuldade, né? Porque não é porque a gente tem dificuldade que a gente vai largar de mão. Não, a gente tem que ser mais forte que a dificuldade e combater ela. Então é isso. Então focar sempre nas disciplinas que você tem mais dificuldade. Acho que agora é a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Agora é a sexta dica, a sexta e a última. Estudar com atenção e cuidado. Como assim com atenção? Tem muita gente que vai e faz assim, finge que isso aqui é meu caderno, eu tô estudando. Aí o telefone vibra, porque eu acho já errado você estudar com o telefone do lado. Mas tem certas coisas que a gente pode pesquisar no telefone pra fazer o dever de casa, tem coisas que a gente pesquisa, então tá. Aí você tá ali estudando, você tem que saber que primeiro o foco é o estudo, depois é o celular. Aí muita gente vai, pega, aí começa. Aí o telefone vibra, aí lê ali, amiguinha tal, vamos sair? Ou então Facebook, comentaram sua foto no Facebook. Aí a pessoa vai lá e pega. Ai, meu Deus, larga tudo. Gente, não, você tem que ter atenção. Você tem que focar numa coisa. Ou você mexe no telefone ou você estuda. Eu acho que o estudo é mais importante que o telefone, né? Tem momento certo pra estudo, tem momento certo pra telefone. E o cuidado é isso, gente, porque eu conheço muita gente, pelo menos eu era assim, ano passado eu era doida, a doida do estudo. Eu ficava quase 3 horas estudando direto, assim, igual uma doida, e eu percebi que isso não ajudava em nada, isso só atrapalhava, porque a gente tem que estudar e a gente também tem que ter boas horas de sono, porque não adianta nada a gente estudar igual uma condenada, porque depois a gente vai esquecer tudo, entendeu? Então a gente tem que ter tempo, 1 horinha, meia horinha, é o básico, é o excelente pro estudo. Eu estudava 3, 2 horas.
Um dia eu peguei o livro 5 da tarde, terminei de estudar 10 da noite, meia-noite. Então eu fiquei tipo, gente, tô acabada, tô muito cansada. Então a gente tem que estudar com cuidado. A gente tem hora certa pra se divertir, hora certa pra estudar, hora certa pra dormir. A gente tem... Cada coisinha tem o seu horário. Não é tudo junto, não é tudo embolado. Então, gente, essas foram as minhas dicas, né? Espero que vocês tenham gostado das dicas. Eu gostei, eu achei bem legal. Eu acho que se eu tivesse aprendido essas dicas antes, eu não teria passado por tantas dificuldades na minha escola. E agora é hora da make. Então vamos lá. Então, amores, a make é uma coisa bem simples e bem básica. Eu vou começar por um pó compacto, que vai ser esse aqui da Boticário. Ele é o FEPS 10 e eu vou aplicar em todo o meu rosto. Antes eu passo sempre protetor solar, tá, gente? Facial, porque eu tô ficando cheia de bolinha por conta do sol, então eu passo protetor facial. Eu pego com a esponjinha e começo a aplicar em todo o meu rosto. Principalmente na zona T, que é essa zona aqui, tá? É muito importante. Eu pego mais um pouquinho e... dou uma aplicada de leve. Depois eu vou descendo devagarinho. Nada muito ó, pra você não ficar muito fantasma, né? Ó, aqui. Pronto, passei. Agora eu vou vir aqui com o blush. Eu uso esse aqui dessa paletinha da Jasmine, gente, eu uso muito ele. Eu vou pegar esse pincelzinho aqui dele e vou aplicar em todo o meu rosto, não, né, gente? Não dá. Eu uso sempre 3 cores que eu uso... Gente, tá soltando. Que eu uso essa, essa e essa aqui. São sempre as cores que eu mais uso. Eu uso muito ele, então por isso que tá soltando. Eu tenho ele há anos. E aí eu uso e... só pra tirar um pouco do excesso. E ó, aqui, ó. E ó, eu passo um pouquinho aqui e aqui pra eu ficar hidratadinha, ó. Aí eu pego o espelho, dou uma olhada e vejo, ó. E vou espalhando pra não ficar muito boneca, não ficar muito artificial. É só pra dar uma coradinha. Aí pronto, agora que eu passei, eu venho com o lápis. Eu primeiro passo esse lápis aqui da Anaconda, que é um lápis sombra iluminador. E aí eu passo ele aqui embaixo, ó. Gente, eu quase choro. E ó. Passei. Aí agora eu venho e pego o lápis preto, esse aqui. Ele veio junto com uma paleta. E aí eu venho, ó. Passo somente até a metade. Passei e fica assim. Aí agora que eu fiz isso, eu venho com o rímel. Gente, eu uso 2 tipos de rímel. Eu uso esse aqui da Candice Berenice e esse aqui da The Colossal. Eu passo primeiro o da The Colossal e depois eu venho com o da Candice Berenice. E ó, passei. Agora vem com o da Candice Berenice. E... pronto. Agora eu só venho com um batomzinho. Vou passar esse lip gloss da... esqueci o nome. Da Victoria's Secret. Aí eu aplico em toda os lábios da minha boca e ó. E pronto, amores, foi isso. Se eu ver que borrou, eu venho, ó, de pouquinho aí. Então foi isso, gente. Essa foi a maquiagem, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Dê um gostei, se inscreva no canal e até os próximos vídeos. Tchau!